Muito boa tarde. Hoje é um dia de festa na Justiça Federal do Paraná. É com alegria que damos início à celebração dos 55 anos de reinstalação da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná. Convidamos a tomar lugar aqui à frente, nas cadeiras, as seguintes autoridades. Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Senhor Raul Cléo Cocaro Siqueira, Controlador-Geral do Estado, representando o Governo do Estado do Paraná. Senador Flávio Arnes, Senador da República. Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Secretário-Geral, representando a Presidência do Conselho da Justiça Federal. Juiz Federal José Antônio Savares, Diretor do Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Paraná. Com a palavra, o desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer recebê-los nesta tarde festiva. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para esse encontro no qual nós celebramos os 55 anos de reinstalação da Justiça Federal. Como já perceberam, na medida do possível, guardamos alguma formalidade, mas estamos tentando fazer, inspiração da nossa direção do foro, doutor Savares, toda a sua equipe, uma cerimônia um pouco mais intimista, digamos assim, um pouco mais singela, mas, claro, com muita densidade, procurando, acima de tudo, agregar as pessoas e trazendo aqui alguns representantes para darmos início a esse evento, que não é uma cerimônia formal, mas sim um momento de encontro, de reencontro até para muitos e para muitas, em razão do afastamento provocado pela pandemia. De todo modo, eu agradeço aqui a presença das senhoras e senhores ministras e ministros, nosso ministro Joel, ministro Neff, as desembargadoras e desembargadores, temos aqui presidente do TRT, a presidente da 3ª Região que está conosco, diretoras e diretores do foro que estão presentes, magistradas e magistrados, representantes do Ministério Público aqui presente, advogadas e advogados, nossa presidente do OAB aqui representando a classe dos advogados, advogadas e todos os outros presentes, as autoridades do Poder Legislativo, o senador Arnes está conosco aqui, autoridades militares de todas as forças aqui presentes, muito obrigado pela participação, autoridades policiais também que se fazem presente, autoridades do Poder Executivo, superintendentes, representantes de órgãos federais, de associações, universidades, os servidores, as servidoras desta casa, enfim, sintam-se todos homenageados e homenageadas nesse momento. Agradecemos ainda também a participação de todos que remotamente também nos acompanham, uma vez que esse evento está sendo transmitido pelo aplicativo Zoom e também pelo YouTube. E registro, de todo modo, que, para fim de formalidades, todas as representações e participações serão devidamente registradas na ata desta solenidade. Inicialmente, então, dando boas-vindas, eu convido a ouvirmos o hino brasileiro, o hino nacional brasileiro, e o hino do Estado do Paraná, que serão executados pela Orquestra Ladies Assembly.
Como eu já disse, nós estamos aqui para comemorar esta data festiva. Essa solenidade será feita com eventos que se sucederão de forma rápida, dinâmica, num modelo diferente que eu creio que vai cumprir adequadamente esse papel de comemoração, de celebração desta importante data. Nossa Justiça Federal é fruto da República, instalada aqui em Curitiba em 1891, ainda em março, salvo engano meu, fruto da Constituição Republicana. Ela existiu até 1937, quando foi extinta. Posteriormente, em 1946, ela foi reinstalada com a criação do Tribunal Federal de Recursos, já extinto, mas só existia como grau recursal. Ela não existia ainda no primeiro grau. A nossa Justiça Estadual prestava a jurisdição federal. Com o passar do tempo, houve necessidade, tivemos, então, em 67, a reinstalação da Justiça Federal. E aqui surge, no Estado do Paraná, em maio de 67, com a posse dos 4 primeiros magistrados, Dr. Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Dr. Heraldo Vidal Correia, Dr. Lício Bleicio Vieira, Dr. Milton Luiz Pereira. Nós tivemos, então, a reinstalação, por isso falamos em reinstalação. Nós estamos agora comemorando 55 anos desta segunda fase. Em termos históricos, um tempo muito breve, sem dúvida alguma, mas é uma história densa, uma história de muitos serviços prestados à comunidade do Brasil todo, do Paraná aqui em especial. A Justiça sofreu um processo de expansão a partir da década de 80, com a interiorização de varas federais. Tivemos, depois, a criação dos tribunais regionais federais, com a Constituição de 88, instalação em 89, 90. E, a partir de 90, houve uma grande expansão da Justiça Federal. E eu entrei no início da década de 90, como muitos colegas aqui presentes, e, de fato, desde aquele período, crescemos muito. A Justiça Federal, que era uma instituição pequena ainda, cresceu. Aqui na 4ª região, quando ingressei, éramos cerca de 40 magistrados, o doutor Vladimir recorda-se bem, e com o tempo foram feitos concursos, instaladas novas varas. Hoje nós temos na região cerca de 400 magistrados e magistradas. Nós temos aqui no Paraná 20 subseções judiciárias, ou seja, 20 pontos de atuação. Temos também 5 unidades avançadas de atendimento que prestam serviço, prestam jurisdição federal. Temos 4 turmas recursais aqui no Paraná. Temos uma turma do tribunal funcionando aqui também no Paraná. Enfim, temos 70 varas federais, centenas de juízes e juízas, mais de 1.000 servidores, ou seja, hoje nós temos mais de 80 unidades jurisdicionais funcionando no Paraná, o que demonstra o quanto crescemos e o quanto temos ainda a crescer. E a história da Justiça Federal é a história de todas as pessoas que trabalharam, que trabalham, que trabalharão, seja na própria Justiça Federal, seja como advogados, procuradores, mesmo aqueles que são destinatários da prestação jurisdicional, todas as instituições e órgãos parceiros, todos esses acompanharam esses momentos. E essas pessoas são fundamentais. E são fundamentais os servidores, as servidoras, magistrados, magistradas, porque nós estamos em um tempo de uso da tecnologia. Sim, as tecnologias foram incorporadas ao nosso dia a dia, e isso é um caminho sem volta. Mas, acima de tudo, essa justiça é feita de pessoas. A tecnologia existe para servir aos seres humanos. E as pessoas que trabalharam, que trabalham na Justiça Federal, é que fizeram a sua história. Não nos damos conta muitas vezes, mas no dia a dia, nos atos mais simples, nós vamos construindo a história de uma instituição.
ela se faz forte pelo agir das pessoas. Eu não tenho a menor dúvida. E a Justiça Federal só chegou a esse ponto de excelência em razão do trabalho de cada uma dessas pessoas. Mais do que uma ocupação profissional, desempenhar uma função pública, um mundo público, é cumprir uma missão que nos foi delegada pela Constituição. O sentimento de cumprimento de dever é muito importante. Nessas relações que se formam, nós temos sim relação profissional, nós trabalhamos e vivemos disso aqui também. É um meio de vida. Mas o meio de vida só tem uma verdadeira função na sociedade quando nós damos uma importância ao que fazemos, quando nós conhecemos a importância do nosso papel. E todo cidadão, toda cidadã tem um papel na sociedade. O nosso papel é prestar jurisdição, é entregar a cada homem, a cada mulher, a cada cidadão, a cada cidadã, a prestação jurisdicional de forma célere e justa. Essa é, sem dúvida alguma, a nossa missão. Isso se faz muito com relacionamentos interpessoais, institucionais. Isso se faz muito por comunicação. Como se diz, e é verdade, se não me engano, Harari enfatiza isso na sua obra, o que nos faz humanos, o que nos faz diferentes, é justamente a capacidade de contar histórias. Nós somos diferentes, temos racionalidade, outros seres também são sencientes, mas nós temos mais do que capacidade de comunicação, que seres outros também têm, nós temos capacidade de contar história, de deixar um legado. E é isso que nós estamos fazendo no dia a dia. E eu tenho absoluta certeza de que os servidores, as servidoras, os magistrados, as magistradas, têm contado essa história, têm deixado o seu legado para as gerações futuras. E assim vamos continuar trabalhando. Meus parabéns, em nome da administração, a todos os servidores, servidoras, magistrados, magistrados, de ontem, de hoje e de sempre. E agora, já falei mais do que devia, passo a palavra ao nosso anfitrião, Dr. Savares. Fique à vontade. Uma fala brevíssima. Muito boa tarde a todas e a todos. Em nome da Seção Judiciária do Paraná, das nossas juízas e juízes federais, servidoras e servidores, estagiárias e estagiários, terceirizadas e terceirizados, gostaria de dar as boas-vindas e expressar a nossa gratidão por estarem conosco para festejar a justiça, avivar a história e celebrar os 55 anos de reinstalação da Justiça Federal do Paraná. Com a devida licença, deixo aqui registrado o nosso especial agradecimento pela presença de todos os magistrados e servidores aposentados, assim como aos familiares daqueles que já nos deixaram e nos são saudosos. O dia de hoje é marcante e o que fazemos aqui passa também ele a integrar a história. A um só tempo, festejamos a trajetória de uma das mais respeitáveis instituições da República e celebramos o retorno de um evento presencial após o período de sofrimento, perdas e dores, que foram o pano de fundo do tempo de distanciamento social compulsório e de restrição do acesso do público aos nossos prédios. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o salmista. Por isso, no dia de hoje, nós que choramos, podemos nos alegrar pela aniversariante. Trata-se de um mês festivo e já pudemos vivenciar alegria e renovar vínculos de afeto e de orgulho institucional nas solenidades das sessões judiciárias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, reinstaladas no mesmo 9 de maio de 1967. Minhas homenagens a todos os colegas dessas sessionais, nas pessoas dos juízes federais Érica Giovannini Helpke, diretora do Foro de Santa Catarina, e Fábio Vittorio Matiello, que era para sentar aqui, mas já está em outro lugar. Ah, está ali ao lado. Diretor do Foro do Rio Grande do Sul. Na verdade, eu não deveria falar isso, não estava no script. Mas nós nos alegramos demais,
tanto em Porto Alegre quanto em Florianópolis, nas comemorações que tivemos ali das secessionais. E fomos com uma equipe de servidoras e servidores para ali prestigiar o evento e aprender com os colegas, aprender com os magistrados. E aquilo que vimos na sessão judicial do Rio Grande do Sul foi simplesmente encantador. Nós tínhamos dali 15 dias para o nosso evento, olhávamos um para o outro, e dissemos, meu Deus, nós aqui com um projetinho bem honesto, bem simplinho. E o sarrafo foi lá em cima, colocado pelo Dr. Fábio Matiello e a equipe. Na saída, sem palavras com a minha equipe, senhor presidente, eu peguei e disse assim, todos juntos, um abraço, os humilhados serão exaltados. Foi o que eu pude dizer ali. Achei que isso não estava para falar. Mas, enfim, 2 dias depois, tivemos Florianópolis, Santa Catarina, outro aprendizado intenso, uma atmosfera de pertencimento, de participação, vivência que nos deixou Florianópolis. Aprendemos muito ali. E então a equipe voltou, uma outra equipe me acompanhou e olhou do tipo, vamos fazer o quê? E eu falei assim, ou nós temos convicção nos nossos projetos, ou nós copiamos os outros. Vamos copiar os outros. E foi isso que vocês estão vendo aqui. Né? Doutora Érica e ao Dr. Matiello. Nosso tributo à Seção Judiciária do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com o que aprendemos, aliás, se me permite, senhor presidente, essa orquestra maravilhosa que temos aqui, a oportunidade de ouvir e de participar, Ladies Assembly, tive o impacto de conhecê-las na posse da presidente Marilena, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Paraná. Então, nós vamos aprendendo, e a história de sucesso da Justiça Federal do Paraná, ou da Justiça Federal como um todo, talvez se justifique com o aprendizado que temos ao olhar para o lado, com as boas práticas que acabamos tomando para nós e empregando também ali, nessa boa prática, o nosso jeito de ser. A instituição que celebra 55 anos é encarnada por sucessão de pessoas que construíram uma cultura institucional dirigida à excelência operacional e moral. Para e passo ao sucesso das intensas e econômicas melhorias da produtividade realizadas nessas 5 décadas, emuladoras de todo o serviço público brasileiro, as luzes da integridade se mantêm acesas em cada ato administrativo e judicial que emana desta casa. Mais do que aniversário, celebra-se o sucesso da instituição destinada a servir ao povo brasileiro. Senhor presidente, muito obrigado pelo encorajamento pessoal indispensável para a idealização, planejamento e realização dessa festividade. Vossa Excelência, assim como o desembargador federal Gebran Neto e o juiz federal Anderson Furlan, presidente da PAJUF, no mesmo dia e com o mesmo espírito, nos moveram a trabalhar por ela. Muito bem-vindos uma vez mais, excelente evento a nós. Nosso agradecimento ao Dr. Savares, nosso anfitrião. Nós vamos passar para um segundo momento. Eu convido agora as autoridades que nos acompanharam aqui nessa abertura, que representaram a todos e todas aqui presentes, que tomem assento aqui na frente, continuem nos acompanhando, sintam-se à vontade, por favor, e convido, nesse momento, para que cheguem aqui na frente, o ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, a desembargadora federal Marisa Santos, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por favor. E o juiz federal Friedman Van Papp, juiz federal da Primeira Vara Federal de Curitiba e que foi diretor do foro dessa sessão judiciária também. Podemos sentar? Dr. Friedman, tem a palavra, fique à vontade. Claro. Eu costumo falar de improviso, mas em 3 minutos, o perfume e o veneno, que são muito bons em dose tão minúscula, não é? Então, para fazer um discurso assim bem afinado com a ocasião, é melhor escrevê-lo. E me ocorreu, ao fazer essa fala, que é uma homenagem às pessoas que dão vida à instituição, que vivificam a instituição. As instituições militares têm uma nota muito forte, que não só é só dar vida à instituição, é dar a vida pela instituição. Somos uma instituição civil, e as pessoas que
a tornam viva, que vivificam essa instituição, têm toda uma história, passam longamente por ela. E é essa percepção, é sobre essa percepção dessas pessoas que eu quero falar. As instituições públicas são o resultado de ideias que ganham contornos em normas jurídicas que veiculam conceitos e preceitos. Os conceitos, que é uma descrição, os conceitos são o mapa, a planta, a maquete da instituição pública. Os preceitos, que expressam os modais deônticos de proibição, permissão e obrigação, regulam a ação das pessoas que darão vida à instituição. Nisso tem-se uma instituição. E é possível concretizar corretamente uma instituição pública atuando secundum legem. Isso, em termos frios, basta. Na Justiça Federal faz-se mais, muito mais. As pessoas que vivificam a instituição o fazem conforme a lei e acrescem a singularidade de sua paixão pela boa realização da atividade pública. Ao homenagear ativos e inativos na atuação da Justiça Federal, jubilados e aqueles que ainda trabalham, está-se a dizer que essas pessoas atuam apaixonadamente para prestar o serviço judicial de boa qualidade e contribuem para a geração de superávit ético que distingue a Justiça Federal. Esse é um valor, um patrimônio que nos acompanha. Quando estamos no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, trabalho na Justiça Federal. Isso é uma coisa que a gente sente que nos emociona e emociona os brasileiros. Isso não é uma coisa, não é um dado, é um construto. Isso foi construído por quem aqui trabalhou e gerou um dever de quem permanece trabalhando de manter esse superávit ético. E é com ele, com esse superávit, que nós temos que transmitir na tradição intergeracional, que virá com os próximos magistrados, os próximos servidores, o dever de fazer a Justiça Federal muito mais relevante para a história positiva da República Federativa do Brasil. Com isso, com essas observações do nosso dever e do nosso prazer de trabalhar na Justiça Federal, é que transmito a palavra de homenagem a todos que atuaram e que atuam nessa bela instituição. Muito agradecido, presidente. Nesse momento, nós convidamos aqui à frente a desembargadora Marisa, que representa os magistrados e magistradas brasileiros da Justiça Federal, e convidamos também nosso ministro Joel Ilan Passionik. E o convidamos porque alegra a todos nós aqui presentes a presença de como se diz, entre aspas, um prata da casa, um magistrado da região, do Paraná em especial, que foi diretor do foro, meu colega de direção do foro, eu era diretor do foro em Santa Catarina, quando o ministro foi diretor do foro, que completa 30 anos de magistratura federal e com atuação no Superior Tribunal de Justiça, que muito nos orgulha. E queremos, então, fazer uma homenagem ao ministro Joel, que aqui está presente. E, como perceberam, há uma cadeira vazia aqui. Não convidamos uma autoridade ou representante para ocupá-la imediatamente, até porque o ministro Joel sequer sabia disso. Ocorreu a organização do evento, a quem convidar para fazer homenagem? Bom, o que se pensou? O ministro Nefe Cordeiro, que está aqui conosco, a quem eu convido para comparecer para fazer essa homenagem. Boa tarde a todas, a todos.
senhor presidente Ricardo, senhoras e senhores juízes federais, senhores advogados, a doutora Marilena, aqui os representando, por orgulho da advocacia paranaense, autoridades presentes. Eu fui convidado e, de imediato, aceitei ao convite do Dr. Savares para uma homenagem a um grande magistrado, a um ser humano maravilhoso que é Joel Ilan Paciornik. Tive a felicidade de caminhar junto com o Joel por mais de 30 anos. Conheci Joel como monitor ainda na Faculdade de Direito de Curitiba, monitor do professor Werner Rocha, e passei a admirar essa pessoa que se dedica a tudo que faz, magistério, magistratura, a vocação como cidadão desta sociedade paranaense. Acompanhei Joel na carreira na Justiça Estadual, advocacia, juntos no concurso para a Justiça Federal. Vi Joel se dedicar a essa magistratura federal, começando em Foz do Iguaçu, vindo a Curitiba, Tribunal Regional Eleitoral, Turma Recursal, Tribunal Regional Federal, e vi por toda essa trajetória abrilhantar-se cada vez mais este ser humano que inspira e que é exemplo realmente para todos nós que desejamos uma justiça melhor para esse país. Aqui no Paraná, Joel teve grande destaque na formação da APAJUF, a nossa associação, e foi o primeiro e grande diretor da Escola da Magistratura Federal, fazendo com que muitos de vocês, que são hoje juízes federais, tenham sido seus alunos, tenham por ali trilhado. Nessa carreira de grande destaque, tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça em 6 de abril de 2016, vaga do nosso querido ministro Gilson Dipp, e atualmente é nosso representante da Magistratura Federal do Sul naquele tribunal. Joel, lá na Suprema Corte, sou testemunha disso, angariou o respeito também e admiração dos demais ministros, dos servidores do Superior Tribunal de Justiça, e tem julgados que marcam a sua jurisdição. Definiu rumos de tipicidade na criminalidade organizada, na criminalidade eletrônica, distinguiu situações criminais do mero proselitismo religioso, marcou com humanidade a liberdade de pessoa, mulher desempregada, que morava nas ruas de São Paulo há mais de 10 anos e furtou alimentos em mercado. Enfim, Joel Paciornik é pessoa séria, cumpridora dos deveres, que gera admiração por sua inteligência, pelo bom senso de um justo da equidade. É um prazer, ministro Joel, amigo Joel, ter aprendido e convivido com você. É uma alegria tê-lo como nosso representante do sul do país, na Corte das Leis da nossa nação, representando-nos como cidadãos paranaenses, como magistrados. Enfim, nós paranaenses, integrantes, vocês todos, do Sistema Federal de Justiça, o homenageamos e nos parabenizamos também por tê-lo na Magistratura Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Meu amigo, que o futuro lhe seja reconhecimentos e que a vida lhe seja sorrisos eternos. Toda felicidade.
Muito boa tarde a todos, a todas. Eu realmente fui pego de surpresa e quem me conhece sabe que a emoção já tomou conta de mim por essa imerecida homenagem. Mas eu quero primeiro, assim, agradecer, né, saudar todos aqui que vieram nessa solenidade. Realmente eu não sabia que seria tão tocante, principalmente vindo do Nef, que é meu amigo, meu irmão, há mais de 30 e tantos anos. E aqui eu vejo várias pessoas que também considero minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. A Justiça Federal é a nossa casa, é a minha casa, é a casa de nós todos. E eu confesso que ontem, quando eu pensava em falar alguma coisa, eu comecei a calcular e eu não consegui fazer o cálculo, mas graças a meu filho, que é engenheiro, eu consegui ver que 52,63% da minha vida foi passada na Justiça Federal. Contando desde estagiário, advogado, juiz federal substituto, juiz federal, desembargador, todos esses acidentes de percurso que o querido amigo Nef falou. Eu quero transformar essa homenagem em uma gratidão, né? Porque se nós estamos aqui hoje, ou se eu estou aqui, é porque eu tive a amizade, tive o respeito, tive a consideração de todos vocês, magistrados, magistradas, servidoras, servidores, e seriam muitas histórias a se contar aqui, como, por exemplo, uma vez em Foz do Iguaçu, minha primeira lotação, onde, indo para casa, no final da tarde, numa temperatura amena de 38 graus, eu usava um terno de linho bege naquela época, vejam que... E o Opala Álcool 85 parou no meio da rua. E eu desci do carro junto com o agente de segurança da época, e nós empurramos aquele carro. Há uma outra história que eu sempre conto que aconteceu na Voluntários da Pátria. Um dia eu estava sentado no gabinete, o guarda liga: Dr. Joel, os seus ovos estão aqui embaixo. Eu parei, pensei, deve ser algum engano. Realmente, mais tarde se esclareceu que um funcionário de nome Joel havia encomendado 2 caixas de Kinder Ovo, e o entregador chegou, eu trouxe os ovos do Dr. Joel. Obrigado. Então, mas tem muita coisa. Claro que 30 anos, né, que nós fazemos hoje. Tem uma outra também, muito interessante. Ainda semana passada, relembrei com o Nef. Quando nós fizemos a prova de sentença do segundo concurso, isso em 1991, né, na saída da prova de sentença criminal, os candidatos ali na Voluntários da Pátria comentavam: o que você escreveu, o que você fez, né, como que você fez, o que você fez, condenou, absolveu. Bom, primeiro que absolver em prova de penal, em concurso de juiz, né, mas nós havíamos condenado, e eu comentava com o Nef, né, o que você fez, E eu me lembro como se fosse ontem, a denúncia imputava corrupção e concussão, 2 crimes que aparentemente têm tipicidade diversa, num deles você solicita, no outro você exige, enfim, e comentava com o Nef sobre isso, que nós tínhamos feito do mesmo jeito, e passou um candidato e disse assim: só um idiota teria escrito isso. Os 6 idiotas que escreveram isso passaram no concurso, e os outros 1.900 e quantos não passaram. Então, é uma vida, é a minha vida, eu me sinto em casa aqui, eu estou agora já um pouco mais calmo, já estou mais solto, e me permito contar essas coisas. Claro, alegrias, tristezas, o caminho é cheio delas sempre, né? Ora se ri, ora se chora.
muitas pessoas nós perdemos nesses 30 anos, mas eu não tenho... Aliás, tem mais uma. Essa já mais recente, para provar que a criatividade humana não tem limite. Principalmente dos advogados criminalistas, que têm o meu respeito todos. Mas eu vou contar essa. Neff, não sei se você sabe, mas eu recebi um habeas corpus uma tarde, acho que no ano passado, onde a condenação do sujeito tinha sido lá de X anos, e na terceira fase da dosimetria tinha sido aplicada uma causa especial de diminuição de 1/4 da pena. O advogado entrou com habeas corpus, reclamando que ele queria que a pena do cliente dele fosse reduzida em 2/8. O Neff é engenheiro. Eu juro, não é mentira. O advogado impetrou um habeas corpus para que a pena fosse reduzida em 2/8 e não em 1/4. Então, bom, só quero dizer muito obrigado. Realmente me sinto extremamente emocionado aqui e muito grato com essa homenagem. E realmente nós fazemos parte de uma família aqui chamada Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná e Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito obrigado. Nós vamos dar continuidade, ainda a organização planejou algumas homenagens a magistrados, magistradas, servidores e servidoras, mas nós convidamos o ministro Neff aqui para homenagear o ministro Joel, mas ele está aqui por outro motivo também, né? Por alguns anos atuou junto ao Superior Tribunal de Justiça, com muito brilho. Em março de 2021 se aposentou, mas é sempre ministro, sempre representante do Estado do Paraná, mas isso da nossa região. Por isso, também será homenageado, e para homenageá-lo com a entrega de uma placa, eu convido aqui o nosso vice-presidente, desembargador federal Fernando Quadros da Silva, que já foi diretor do foro da seção judiciária e, quiçá, nosso próximo ministro. Bom, amigos, permito-me tratá-los assim. Eu sempre que venho aqui, eu realmente fico emocionado, porque é um retorno à casa, é um retorno a tantas lembranças. Não vou fazer discurso, só queria agradecer e realmente receber essa homenagem como um pequeno degrau de uma escada que tem Vladimir Passos de Freitas, Dada Queiroz, Edgar, Liebman, Wellington, enfim, tantas pessoas que construíram essa justiça que hoje é modelo para esse país. Parabéns a vocês, que essa escada siga a realização sempre da melhor justiça. Parabéns. Neste ano de 2022, nós comemoramos, além dos 55 anos da reinstalação da Justiça Federal, também 20 anos de conciliações na Justiça Federal do Paraná. Para celebrar esses 20 anos de muito êxito, de muito trabalho, de muitas conquistas, convido a nossa vice-diretora do foro da seção judiciária, a juíza federal Anne Carina Stipe Amador Costa, que também coordena o Sejuscom do Paraná, a render uma homenagem àquele que foi seu pioneiro
e idealizador do sistema de conciliação aqui na seção judiciária, nosso colega, o juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, atual juiz federal da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná. Doutor Erivaldo, por favor. Mas vamos, doutora Anne, por favor, se espere um pouquinho. Vamos completar essa homenagem que diz respeito às conciliações, porque hoje quem representa a face da conciliação aqui na Justiça Federal do Paraná é a nossa colega, a doutora Anne Carina. Então, convido, em retribuição, o doutor Erivaldo para entregar também uma homenagem, uma placa à doutora Anne. E flores também. A organização preparou algumas surpresas, como visto. Agora nós acompanharemos a execução da linda música Romance Sem Palavras, de autoria do maestro e compositor paranense Bento Mussurunga, e consta que teremos aqui também a projeção de fotos dos nossos ministros homenageados, ministro Joel e ministro Neff. Vai ser aqui atrás, Tavares? Não estamos atrapalhando? É que não vamos ver, mas tudo bem. Bem novinhos. Agora os colegas da conciliação.
Nós teremos agora a continuidade das homenagens. Temos outras pessoas a homenagear, servidores e servidoras que estão construindo, que participaram da construção da nossa história. Passar a palavra agora ao nosso diretor do foro, que vai promover essas homenagens. Nós ficamos aqui, Savares? O senhor é o presidente. Vossa Excelência pode tomar assento. Sou presidente, mas obedeço. Obrigado. Está pronto? Nós não estaríamos aqui hoje, nesse belo prédio, com tantos amigos, nesse magnífico auditório, não houvesse a dedicação, a luta e a labuta de tantos magistrados e servidores que construíram essa história ao longo desses 55 anos e que ainda hoje nos movem e nos inspiram nessa jornada de constante aprimoramento e busca por excelência. Por isso merecem, desde sempre, o nosso mais profundo reconhecimento e homenagens. Não poderíamos deixar de reverenciar aqueles que dedicaram os anos mais profícuos de sua juventude à nossa Justiça Federal. Hoje, gozando de suas merecidas aposentadorias, têm certamente muitas histórias, como ouvimos do ministro Joel, muitas histórias a contar, muita experiência e conhecimentos a dividir. Foi pelo empreendimento corajoso e audaz dos que nos antecederam que hoje, como lembrou o Dr. Friedman, colhemos muitos dos frutos que souberam cultivar. Por isso, expressamos nossa gratidão aos servidores aposentados dessa sessão judiciária. Nossos servidores símbolos desta homenagem são o senhor Harold Colin Jr., nomeado em 1967, e a senhora Antonieta Gastão Viana, nomeada em 1970. Convido, nesse momento, a servidora Márcia Colin, por favor, Márcia Colin, diretora do Núcleo de Gestão Funcional, a entregar uma placa e um ramalhete à servidora Antonieta Gastão Viana. Por favor, Antonieta. Senhora Antonieta é filha do servidor já falecido, nomeado em 1967. Alguns conheceram Reinaldo Viana, outro pioneiro desta instituição. Por meio da senhora Antonieta, homenageamos todas as servidoras aposentadas dessa sessão judiciária. Dando seguimento. Pronto, gente. Convido agora a senhora Márcia, a mesma Márcia, a fazer a entrega de uma placa ao seu pai. Olha lá, Harold. Olha lá. Esse é Harold Colin Jr., rubro-negro de 4 costados. Aí, ó. Pelo qual homenageamos todos os servidores aposentados dessa sessão judiciária, no seu nome. Sintam-se todos homenageados. O respeito institucional e a confiabilidade social conquistados pela Justiça Federal não teriam sido alcançados, evidentemente, sem a força motriz de seu fiel e dedicado corpo de servidores. Quem homenageamos nesse momento é o servidor há mais tempo em atividade nessa sessão judiciária. Servidor há mais tempo em atividade dessa sessão judiciária. É de Cascavel, o servidor Harry Live. Por favor, Harry. Está aqui, ó. É isso aí. 7 de abril de 1981. Diz ele, 7 de abril de 1981, aposentado, 7 de abril de 1981, 41 anos de efetivo exercício nesta casa, merecendo, portanto, nossos mais calorosos cumprimentos e agradecimentos. Nós vamos convidar nosso querido e estimado desembargador federal Tadá Queiroz, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
a fazer a entrega da homenagem ao servidor Arre, pelo qual homenageamos todos os servidores em atividade nessa sessão judiciária. Deixa eu sair daqui. Muito obrigado, Arre. As servidoras da Justiça Federal Paranaense, igualmente responsáveis pelo crescimento e padrão de excelência da nossa instituição, também merecem todas as nossas homenagens, talvez até com cumprimentos mais efusivos, sabedores que somos do quanto uma carreira profissional de sucesso ainda custa às mulheres. A dupla ou tripla jornada de trabalho e de estudo, o cuidado com os filhos e os pais, a discriminação e o desrespeito que por vezes ainda enfrentam, fazem das servidoras da Justiça Federal verdadeiras merecedoras de todas as nossas homenagens. E para representar as servidoras da Justiça Federal do Paraná, prestamos nossa deferência àquela que está há mais tempo em atividade na instituição. Há quase 35 anos, chamo para receber homenagem a servidora Léa Maria Otani. Por favor, Léa. Por favor. Cadê a tua plaquinha, querida? Tombamento. Parabéns. Eu vou obedecer o cerimonial. Convido o desembargador Tadá Queiroz a fazer a entrega de um ramalhete de flores e de uma placa à servidora Léa, por meio da qual, na pessoa da Léa, homenageamos todas as servidoras em atividade da Seção Judiciária do Paraná. Obrigado. Vamos dar aqui. Quem homenageamos agora, Dr. Fernando Quadros da Silva, Vossa Excelência que gosta dessa expressão, é outro vulto importante da história da Justiça Federal do Paraná. Juíza federal mais antiga da 4ª Região, outro exemplo de dedicação e competência a nos inspirar, verdadeiramente. Primeira mulher a dirigir o foro dessa sessão judiciária entre 2015 e 2017. Estamos escrevendo a juíza federal Gisele Lenk. Quem nos dá a honra de prestar essa homenagem em nome da Justiça Federal do Paraná é a doutora Marilena Indira Winter, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Paraná. Vocês sabem quem é o servidor mais antigo ou o juiz federal mais antigo na Seção Judiciária do Paraná? Algum palpite? Ingressou na Justiça Federal em 1978 como servidor. Hoje o magistrado federal, querido amigo, nosso próximo homenageado, é o juiz federal atualmente mais antigo em toda a 4ª Região da Justiça Federal. Experiência, conhecimento, seriedade, espírito público são apenas algumas características que resumem seu perfil. Estamos falando do juiz federal Luiz Antônio Bonar, atualmente titular da 13ª Vara Federal.
Mas não sou eu que vou fazer a homenagem. Quem vai fazer a homenagem é um outro grande vulto da Justiça Federal. Eu convido o juiz federal Rony Ferreira. Rony Ferreira é ex-diretor do Foro da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, juiz federal desde 26 de junho de 1996. Faz a entrega a Bonar, seu cunhado. E com isso nós encerramos esse painel das nossas homenagens, agradecendo a presença e a participação de todas as senhoras e todos os senhores. Eu vou convidar agora o presidente Ricardo para que volte à presidência e tome assento. E nós vamos... Ah, tem razão, presidente. O senhor sempre tem razão, presidente. O senhor sempre tem razão. Antes do próximo painel, eu estava aqui perdendo, né, doutora Giovana, doutora Vânila. Nós temos uma... Antes do próximo painel, que será então... Eu aprendi essa, doutor Vladimir, eu falei que nós teríamos um formato de entrevista em vez de palestra do senhor, e daí me corrigir no grupo, isso não é com entrevista que fala, doutor, é talking. Então nós teremos um talking com o doutor Vladimir, com alguns colegas. Não é isso, Camila? Só que antes, nós temos um anúncio, já compartilhamos com algumas das senhoras, com alguns dos senhores, nós temos um anúncio a fazer, uma divulgação de uma atividade bem rica, que estamos fazendo em parceria com a Seção Judiciária de Minas Gerais. Eu gostaria, então, de solicitar que venham aqui à frente, ao meu lado, por favor, a juíza federal Giovana Maia, que é coordenadora do LINC da Seção Judiciária do Paraná, e a juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes, que é diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais. Uma salva de palmas para essas meninas. Então, um aperto de mão. Aqui pode ser, podemos usar aqui. Eu anuncio, vocês anunciam. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento aqui as autoridades presentes, na pessoa do Dr. Ricardo Teixeira do Vale Pereira, meu colega Savares, e agradeço, muito honrada, a permissão de estar aqui hoje. Na verdade, eu acho que eu sou a única, assim, de fora mesmo, aqui da história. Mas meu coração também mora um pouquinho aqui, porque eu sou da região do Sul, e estamos fazendo um projeto muito bacana com o Laboratório de Inovação de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que se chama Iluminas. E com esse laboratório e o laboratório, aqui o LINC do Paraná, nós estamos trabalhando com uma cartilha visual para que as pessoas possam ter acesso à justiça por meio de uma linguagem simples. Tudo isso começou a partir de um projeto maior de inclusão digital. Praticamente metade da população brasileira não tem um acesso excelente à internet. Muitas pessoas não compreendem o que nós falamos, não compreendem a linguagem jurídica. E nesse trabalho maravilhoso que estamos realizando aqui em conjunto com o Laboratório do Paraná, vem ao encontro desse momento histórico. Nós estamos na justiça 100% digital e ela, acima de tudo, tem de ser inclusiva. A justiça para todos. Muito feliz por estar aqui hoje e muito obrigada. Olá, boa tarde. E só complementando o que a Vânia falou, ano passado saiu uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo que o nível de compreensão de um americano médio é o equivalente ao do 6º ano, ou seja, numa criança de 11, 12 anos. E por mais brilhantes que sejam os nossos filhos, por melhores escolas que eles estudem, eu tenho cá minhas dúvidas se uma criança de 10, 11 anos consegue entender a seguinte dispositivo de sentença: acolha a prescrição para julgar parcialmente procedente a pretensão da parte autora. Não consegue, gente. Fiz um teste hoje cedo, inclusive em casa. Hoje, nosso público, temos 20 anos de instalação dos juizados, é um público sem advogado. E a gente precisa se fazer entender
para essas pessoas que acessam a justiça sem advogado. Então, aqui a gente tem a cartilha, ela é fruto, além dessa busca incessante pela linguagem simples, que é uma causa cidadã, ela é fruto de um trabalho colaborativo que nós fizemos com o Laboratório de Minas Gerais. Foi um produto final de uma oficina que foi dada por 2 servidores, pela Márcia Ditzel e pelo Fernando, que é o servidor lá da Justiça Federal de Minas Gerais, e é um produto final feito dentro da Justiça Federal por nossos servidores, só que de maneira compartilhada. E como diz o Siddhartha Ribeiro, que é aquele neurocientista que está em voga hoje, quando há a polinização cruzada, o jardim fica mais bonito. Então, quando a gente se encontrou e fez esse trabalho colaborativo, o trabalho saiu mais rico. Muito obrigada. Vou tirar uma fotinha aqui embaixo. Agora sim, senhor presidente, após essa divulgação importante, na saída nós temos um exemplar para cada um do lançamento dessa cartilha, para poderem perceber e compreender exatamente do que nós estamos falando. Senhor presidente, o senhor tem a palavra, devolvo. Muito obrigado. Como o Dr. Savary já havia anunciado, nós teremos agora um momento de uma conversa, na medida da informalidade possível, e sim, é possível alguma informalidade num momento como esse, respeitado, evidentemente, o ambiente no qual estamos, e teremos como convidado aqui o nosso desembargador Vladimir Passos de Freitas, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e que foi juiz federal por muitos anos, diretor do foro desta casa, e que hoje atendeu esse pedido para estar conosco e para conversar um pouco. Por favor. O desembargador Vladimir é uma referência para todos nós e sempre está presente no dia a dia da Justiça Federal. Para essa entrevista, esse talking, essa conversa, né, nesse anglicismo já incorporado ao nosso linguajar, convido aqui os juízes federais Gisele Lenk, Nicolau Conquel Júnior e Danilo Pereira Júnior. Tem mais uma cadeira ali. Microfone, nós temos mais 2 aí, eu creio. Vou passar o microfone para o nosso colega Vladimir, desembargador Vladimir, e também passar a palavra aos colegas para que dê início à nossa conversa. Boa tarde a todos, e desembargador Ricardo, doutor Savares, é grande a minha alegria de estar aqui, é uma honra muito grande e sou uma testemunha da história, não é? Como dizia Gonçalves Dias, em Juca-Pirama, meninos, eu vi. Eu vi o doutor Bonar ser um funcionário, eu vi tantas coisas nesses anos todos, vi a Justiça Federal crescer. Quando vim para cá, julho de 1981, éramos 4 juízes, 4 para o Estado do Paraná. Olhe hoje que coisa maravilhosa, é uma justiça grande, rica e absolutamente respeitada na comunidade. Então, eu fico muito orgulhoso, a vida me deu muito, e a Justiça Federal me deu muito, eu sou eternamente grato, tal qual tantos que aqui estão. Acho que hoje não é dia de eu ficar falando, mas sim de responder aí as perguntas. Já estou até tremendo aqui de medo. Colega, sinto-se à vontade. Não é um concurso. O Vladimir foi meu examinador no concurso, inclusive na prova oral. Agora aqui é uma conversa mais informal. Por favor. Acho que foi de todos, então, pelo jeito. Não sei se está ligado aqui. Boa tarde a todos, a todas. Eu ia justamente
começar com isso, dizendo que é um prazer ter o Dr. Vladimir aqui e que foi membro da banca de concurso. E, pelo menos, os candidatos que passaram gostam muito de todos os membros da banca de concurso. Dr. Vladimir, nós temos a curiosidade de saber como é que o senhor veio parar aqui em Curitiba e como é que quem eram os juízes naquela época, onde que ficava a Justiça Federal na época em que o senhor veio para cá. Eu vim para Curitiba por opção, por escolha mesmo. Sou paulista e tinha sido promotor de justiça no estado do Paraná e já conhecia Curitiba e gostava muito. Então, quando fui aprovado no concurso, o plano era assumir Curitiba, que era uma cidade mais tranquila e com um custo de vida muito baixo. E o juiz federal ganhava muito pouco, ao contrário do que podem pensar, ganhava alguma coisa como R$7.000 hoje, e eu tinha 3 filhos pequenos. Então, foi uma escolha muito planejada e que deu certo. A justiça era aqui na Rua 15, né? Um prédio de 3 andares, salvo engano, 2 andares para a Justiça, 1 para a Procuradoria da República. Tudo muito pequeno, caseiro mesmo, todos se conheciam, e o doutor Culhin está aqui, lembra bem disso, Antonieta. Era uma coisa assim, muito familiar mesmo. Doutor Milton era o Luiz Pereira, o grande magistrado, e sem que isso fosse dito, era o líder, né? Era o líder, porque era uma pessoa muito firme e que conduzia com muito rigor, mas um rigor dentro dos limites e também com ele mesmo, o que é admirável. Dr. Heraldo Vidal Pereira, que era o oposto, era a pessoa mais alegre, brincalhão, e com isso era bom, porque era a tal diversidade que hoje tanto se fala, já era praticada. E o doutor Lício era o meio termo, que ficava ali no meio. Lício Bley Pereira, grande pessoa também, 3 pessoas muito diferentes entre si, e eu cheguei, era o 4º. Ali era bem mais novo, eles eram nomeados, né? E eu era concursado. Bem mais novo, mas me entrosei muito bem, dividia a vara com o doutor Heraldo, e o doutor Culhin trabalhava na 2ª vara, né? E o Nilson Ramon era o diretor, e o ambiente era muito bom, serviço tinha muito. O pessoal pensa que hoje tem muito serviço, que naquele tempo não tinha. Conversa, sempre teve muito serviço, sempre mais do que o possível. E 4 juízes para o estado inteiro. Nós éramos muito poderosos, né? Eu sentava no Opala Preto ali e me sentia o mocinho do filme, né? E 4 só, nós éramos muito conhecidos, assim, um respeito absoluto conquistado pelos que me antecederam. Eu usufruí desse respeito, respeito absoluto. E, felizmente, até hoje, sempre, a Justiça Federal do Paraná, muito respeitada. E julgávamos as questões aqui do estado inteiro, era muito interessante, muito rico, uma experiência maravilhosa. Eu me recordo do Dr. Vladimir, tinha umas sentenças em que ele deixava pré-preenchida, principalmente no sistema financeiro da habitação. Então, toda a fundamentação já estava escrita e ele deixava algumas lacunas para o preenchimento e conduzir essa sentença. Gostaria que desse um testemunho disso, das dificuldades materiais, né? E eu lembro também daquele período do empréstimo compulsório, com filas dando volta na justiça, nos quarteirões aí do centro, né, para poder ingressar com a ação. E como é que isso era gerido? Então, quais eram as tecnologias, né, criativas para resolver esse problema, que hoje se resolve com Ctrl+C, Ctrl+V e faz essas dificuldades são contornadas. Antes de responder, eu quero dizer que eu examinei o doutor Nicolau e ele vinha de ônibus de Rondônia a Porto Alegre. E aí eu falei para a banca, olha, nós temos que aprovar esse candidato. Não. Felizmente foi por merecimento, foi sim.
Rondônia a Porto Alegre. Eu nem consigo imaginar quantas horas são. Mas a tecnologia, evidentemente, se limitava a tirar xerox do padrão. Eu inventei esse padrão. Eu comecei em Porto Alegre, fiquei 1 ano e 3 meses lá. Fui muito feliz, foi ótimo, só que era muito longe das minhas origens, né? Então, e o plano era vir para Curitiba mesmo. E lá em Porto Alegre eu já comecei a fazer isso, mas eu consultei o corregedor, que era meu amigo, e ele disse que não podia. Então, eu esperei um pouquinho ele sair da corregedoria, né? No dia seguinte, pum! Eram umas desapropriações indiretas, tinham centenas. O que eu vou ficar perdendo tempo de falar a mesma coisa? Aí eu só punha o espaço lá, o nome do autor e depois a fundamentação, claro, o laudo. Quanto vale o bem? O resto não interessava, era tudo igualzinho. Para que eu vou perder tempo? Então, era a única tecnologia aqui no Paraná, inclusive para a sentença do sistema financeiro. Não havia mais nada, e-mail não havia. E havia o telex, que era uma coisa fantástica, né? Mandava-se os telex, era considerado o grande modernismo, né? O telex, só isso. E o resto era máquina de escrever. Eu tinha uma IBM que fazia sucesso, hein? Porque era elétrica. Mandava trabalho. De manhã em casa e vinha para a justiça à tarde. De manhã dava sentença em casa e à tarde audiência, que era uma coisa que me agradava muito. Eu gostava de conversar com os advogados, tudo, muito bom. Doutor Danilo. Doutor Vladimir, o senhor produziu várias obras, né, jurídicas. O pessoal da banca queria que eu lhe fizesse perguntas mesmo, eu não vou passar por isso. Gostei da dica do corregedor, né? E dentro das suas obras, né, o senhor escreveu um livro sobre a história da justiça e escreveu um, né, sobre vamos dizer assim, a vida e a magistratura com bom humor, né? E na sua trajetória como juiz, foi presidente do tribunal, o senhor também foi desafiado várias vezes a decidir, e o senhor registra em várias passagens do livro, né, que o juiz tem que ter coragem. E o senhor demonstrou isso na sua carreira, não só coragem, como sabedoria, eu diria assim, astúcia. E eu participei de um evento, acho que o Tony Colau estava junto, que eram os Jogos da Justiça Federal, em que a natureza lhe desafiou. Não sei se o senhor se recorda desse contexto. Sim. Já que o senhor poderia contar para eles, porque o seu contato vai perder a graça até, né? A abertura dos Jogos. Então, eram os Jogos da Justiça Federal, esportivos, né? Uma coisa muito boa, que parou na pandemia, mas logo, logo vai voltar. E, na hora de iniciar os Jogos, tinha que acender a pira. Só que não acendia, porque o vento era forte demais. E não acendia, Eu já comecei a ficar nervoso. Não gosto de coisa que demora. Então, eu peguei e falei assim, peguei lá o microfone, eu era o presidente, mandava, né? Peguei o microfone, deixa comigo. Declaro aberto formalmente os Jogos. Declaro a vela acesa. Juridicamente. Declaro juridicamente acesa a pira. E assim começaram os Jogos. Mas eu vou aproveitar o início da observação do Danilo. Quando eu era juiz aqui, e a Antonieta dizia que eu era o juiz mais bem-humorado. Obrigado, Antonieta. Quando ela me disse isso, eu fiquei assim, puxa, que bom. E daí resolvi fazer um livro, Vida e Magistratura com Bom Humor. Porque nós não viemos aqui para sofrer, né? Nós viemos aqui para trabalhar, claro, com seriedade, com dedicação total. Mas, se não houver o bom humor, as coisas ficam muito difíceis, né? Ficam muito pesadas e somos candidatos a úlceras, etc., que eu não tenho nenhuma, justamente, acho que por cultivar o bom humor. Então, quando eu fiz esse livro, eu fiz questão de ressalvar o bom humor, porque eu tento passar isso para as pessoas. E eu estou querendo há muito tempo dar esse livro para a Antonieta, porque ela é que me chamou a atenção. Só que a Antonieta desapareceu, vocês só trouxeram ela aqui porque ela era homenageada, porque ela é difícil de encontrar. Então, me espere, depois me dê o seu endereço, que eu vou mandar o motoboy lá. Tá?
E também, na sua trajetória, eu associo esse bom humor, essa ausência, essa úlcera, à sua atividade esportiva, né? Queria que falasse assim, qual é a importância da atividade esportiva na sua vida e a recomendação que dá aos magistrados e servidores. Sim, a atividade esportiva ela é o complemento para nós. Se nós não tivermos, fica muito estressante. A função do juiz não é fácil. O bom humor não tira o estresse, né, das dificuldades de questões complexas, etc. Então, eu sempre pratiquei, desde os 9 anos eu pratico natação, e hoje fui nadar no Clube Curitibano para estar de bom humor aqui à tarde. e sempre aconselhei os juízes, funcionários, até hoje muita gente fala, eu faço isso porque o senhor um dia falou não sei o quê. Eu nem lembro de ter falado, porque eu falo isso para todo mundo. Mas isso me ajudou totalmente, porque me deu sempre disposição física, força, energia. E no tribunal, no TRF, tinha o diretor-geral, que era um homem, o Ivo, um homem espetacular, que faleceu com 51 anos, que nos dias que eu chegava lá e começava a reclamar, etc., ele olhava para mim, o senhor não nadou hoje, né, doutor? Aí eu entendi o recado, eu baixava a bola, estou exagerando. Então, o esporte é, assim, essencial, me parece, para que tenhamos o equilíbrio. Claro, cada um faz o seu, pode ser o que gostar, cada um pode ser jogar snooker, fica andando em volta da mesa, ótimo, fica andando, fazer caminhadas no parque, mas alguma coisa tem que ter, senão... E música também é fantástico, né? Eu acho a música maravilhoso. Muito obrigado por estar aqui. E isso também é uma forma de alívio. Tem que ter um contraste. A vida toda eu tive uma turma fora da justiça. Tinha uma confraria em Porto Alegre, sempre no tribunal, aqui, turma de natação, etc. Sempre, porque também isso é importante. Nós não podemos ficar falando de embargos de declaração no agravo de instrumento o dia inteiro, à noite, tomando uísque. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Pobres cônjuges. Doutor Vladimir, e o direito ambiental, que o senhor também sempre foi muito conhecido pelo direito ambiental. Como é que começou o direito ambiental? Já aqui, na primeira instância? Não, o direito ambiental começou quando eu era promotor ainda. Bem antes. Antes, nos anos 70. Porque eu sempre gostei de natureza, sempre pratiquei esporte, sempre no mar, na praia, né? Eu sou de Santos. E na comarca que eu era promotor, a Polícia Florestal era ativa e mandava muito auto de infração. E eu comecei... E aí comecei a estudar. Depois eu perdi uma eleição para presidente da JUF, que, aliás, temos o nosso presidente, aliás, temos vários presidentes, o doutor Pochenek e o Eduardo André, o nosso presidente hoje, aqui nos honrando. Perdi a eleição para... para presidente da JUF, e aí voltei de ônibus de São Paulo para cá. A eleição era em São Paulo, era sempre na sede do atual presidente. Voltei de ônibus, falei, não, então agora eu vou ter muito tempo, porque a justiça sempre eu consigo levar com facilidade. Vou escrever um livro de crimes ambientais. E foi ótimo, né? Porque escrevi, naquele tempo ninguém escrevia nada de ambiental, eu comecei a ser convidado, etc., e saí na frente, vamos dizer assim. Quem chega cedo na fonte, bebe água limpa. Esse é o segredo. E daí foi a vida toda, e o cargo ajuda, né? A gente é mais convidado quando é autoridade também, né? Isso ajuda. Muito obrigado. Me convidavam e eu consegui bastante coisa. Estou até hoje, dou aula, sou o professor, acho que mais antigo. A professora Marilena Winter, minha colega de PUC, talvez saiba outro mais antigo que eu, mas acho que eu sou mais velho, não mais antigo na PUC, mas o mais velho na PUC, já estou com 65 anos. É verdade. Mas, claro, poderíamos ficar conversando muito mais tempo aqui, mas o Dr. Savares, que é o meu ponto aqui, já avisou que nós temos que prosseguir. Há algumas
pequenas homenagens ainda para fazer, depois teremos um coquetel, podemos conversar com todos e todas aqui presentes, e nós vamos concluir esse quadro. Foi feita aqui a excelente referência ao nosso ex-presidente da JUF, o nosso atual presidente da JUF, que está se despedindo, que nos prestigia com a sua presença aqui, doutor Eduardo André, que fez um excelente trabalho, assim como o doutor Bochenek também. Doutor Vladimir continua produzindo muito, está agora novamente na banca de concurso, representando a academia. Estamos com um concurso em andamento do tribunal. O Vladimir está na banca de concurso novamente, representando a academia no nosso concurso. E, claro, que merece nossas homenagens. E, para fazer a entrega de uma placa ao nosso colega desembargador Vladimir, convido o destacado colega da nossa corte, o desembargador federal João Pedro Jambeiro Neto, que foi diretor do foro dessa sessão judiciária também. Desculpe, presidente, vou ter que falar. Claro. Doutor João Pedro, desembargador, foi meu aluno, eu tenho muita honra disso. Então, é uma alegria ele me entregar a placa, tal qual o desembargador Fernando Quadros. Vejo que são grandes magistrados. E o doutor Márcio não está aqui. O desembargador Márcio Rocha. Desembargador Canali está aqui? Eu não tinha visto. Desembargador Canali. Acho que são esses 4. Então, isso me dá uma grande alegria. Receber a placa de um ex-aluno, mais alegria ainda. Muito obrigado. Obrigado. Nossos agradecimentos aos colegas que participaram dessa agradável conversa. Ao desembargador Vladimir, nosso colega de hoje e de sempre. Professora Sandra, sempre presente também nos eventos da Justiça Federal. Muito obrigado pela presença aqui. Nós já estamos caminhando para o término, teremos algumas pequenas falas na sequência, mas, antes disso, eu convido a todos para que tomemos nossos lugares aqui na plateia, e nós vamos agora assistir a um breve videoclipe, é isso, Savares? Com alguns momentos marcantes desses 55 anos de história.
Enfim, passando o passado, nesta oportunidade, torna-se presente, e eu repito com o poeta que viver é sempre estar presente, mas distanciar-se não é morrer para o presente, porquanto se tenha de memória guardada a afeição pelos idos das eras já vividas e eras de presença. Bonito o videoclipe. Agora, caminhando então para o encerramento, solicito que tomem lugar aqui nessas cadeiras o nosso corregedor, desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior. Ainda tem mais um ano de gestão, não dá para tomar decisões agora, desembargador Vladimir. Nosso colega, o juiz federal José Antônio Savares, diretor do foro. A juíza federal Érica Giovannini Reupke, diretor do foro da Seção Judiciária de Santa Catarina. E o juiz federal Fábio Vitório Matiello, diretor do foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. O ponto continua funcionando aqui. Passo a palavra agora ao nosso diretor do foro, o juiz federal José Antônio Savares. Bom, senhor presidente, eu, assim mesmo, por brevidade, uso esse momento apenas para expressar gratidão a todas as nossas servidoras e servidores que emanaram-se num propósito de fazer isso acontecer. Esse momento, esse retorno à atividade presencial, esse convite que fizemos aos colegas, a presença dos colegas, os colegas que vieram de fora da Seção Judiciária do Paraná. Foi mencionado já o doutor André, nosso presidente da JUF,
Mencionaria aqui o doutor Miguel Ângelo, secretário-geral do Conselho de Justiça Federal, doutor Gustavo, tanta gente de fora da Justiça Federal, recebendo as nossas boas-vindas, e uma oportunidade de receber juntos aqueles que fizeram história, fizeram possível a Justiça Federal, os nossos servidores, nossas servidoras aposentadas, nossos magistrados e magistradas também aposentados. Foi um prazer enorme estar com os colegas, dividir esse momento com os colegas. Estamos com 4 ou 5 reuniões de trabalho que acontecem concomitante a esse evento, e é prazeroso demais saber que isso se tornou possível e foi possível por conta das nossas servidoras, dos nossos servidores, dos nossos colegas, que de maneira impressionante aderiram ao chamado, né, atenderam ao chamado, para que pudéssemos estar aqui. Eu vou agradecer a todos vocês, em nome da nossa diretora administrativa, aqui da Daniela Inoue. Eu peço uma salva de palmas, então, a toda a equipe, em nome da Daniela. Fica de pé, Daniela. Fica de pé, Daniela. Passo a palavra agora para a sua mensagem final, a juíza federal Érica Giovannini Reupich. Obrigada, doutor Ricardo. Queria muito agradecer ao convite do colega Savares, da Seção Judiciária do Paraná, para Santa Catarina. Inclusive, o Savares deu uma ideia brilhante para todos nós, para mim, para o Marcelo, que nós viéssemos não só os diretores do foro, mas também servidores e colegas magistrados de cada sessão, para celebrarmos juntos esse momento. Um dia maravilhoso, eu fiquei muito feliz de participar. Eu também trabalhei 2 anos em Londrina, então também faço parte da história do Paraná. E achei maravilhosa a celebração, assim, muito emocionante, como o Savares colocou, muito intimista e muito lúdica, brilhante, brilhante, maravilhosa. Então, queria agradecê-los e também aproveitar a oportunidade para agradecer, fazer parte dessa equipe capitaneada pelo desembargador Ricardo, também pelo desembargador Cândido, e nós 3, né? Eu, o Marcelo e o Savares, em que assim a felicidade do meu amigo Savares de hoje é, com certeza, a minha felicidade e também a do Marcelo. Meus parabéns ao Paraná. Muito obrigado. Com a palavra o nosso colega Fábio Vitório Matiello. Bom, uma alegria estar aqui hoje na Seção Judiciária do Paraná, comemorando esses 55 anos de reinstalação da Justiça Federal. É um evento de memórias. Vimos aqui memórias vivas, como o doutor Vladimir aqui presente, e em nome de quem saúdo a todos aqueles que já fizeram parte da Justiça Federal e estão aposentados hoje. E é uma alegria imensa comemorar os 55 anos da Justiça Federal e vendo as memórias aqui, Savares. Nesse ano completamos também, e estava aqui nesse quadro de memórias, os 35 anos de algo muito importante da Justiça Federal também, que deu uma nova dimensão à Justiça Federal, que foi a interiorização da Justiça Federal. Como vimos no mapa, aos poucos, as interiorizações acontecendo. A semana passada estivemos em Santa Maria, comemorando, que foi uma das cidades em que houve a instalação da Justiça Federal há 35 anos atrás, dando início à interiorização da Justiça Federal. Parabéns a todas aquelas mãos e mentes que fizeram a Justiça Federal chegar até aqui, e falo daqueles servidores e servidoras dedicados sempre, e os magistrados e magistradas que fizeram a Justiça Federal chegar aqui, aos que estão aqui com a responsabilidade, servidores, juízes e juízas, de continuar fazendo essa Justiça Federal continuar sendo aquilo que ela é, cumpridora dos seus deveres e suas competências constitucionais. Parabéns à Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, parabéns pelo belo evento muito tocante, Savares, musicado de forma magistral aqui por essas moças. Realmente, assim, as memórias estão sendo feitas, as memórias do futuro estão sendo feitas nesse momento, e pelas fotos aí, já vimos que também todos nós que aqui estamos presentes, estamos fazendo parte dessas memórias. Obrigado pelo convite e parabéns à Seção Judiciária. Muito obrigado. Agora a mensagem do nosso corregedor, desembargador Cândido.
Senhor presidente, é uma alegria estar com todos vocês aqui. Foi uma tarde de muita emoção. Eu acho que a gente teve aqui várias surpresas, várias emoções. A gente vê que uma presença é importante. São 55 anos de vida, né? Não tive presente desde o início, porque tenho menos idade que isso. E justamente por isso eu estava pensando propor para vocês uma atividade agora, no sentido de cada um pensar, né? Fechar seus olhos aí, abrir seu coração, para a gente sentar toda essa energia que se tocou aqui. A gente teve momentos tocantes aqui, que a gente via surpresa e tal, para cada um de nós pensar qual foi a primeira vez que teve contato com a Justiça Federal. Eu estava pensando nisso agora, enquanto eu conto a minha historinha rapidinho aqui. Cada um de vocês pense assim, a primeira vez que vocês eram crianças, eram adolescentes, eram adultos, eram advogados, a primeira vez que se teve contato com a Justiça Federal. Eu lembro, talvez tenha sido, lembrei de 2 momentos, assim, em 86, tinha uma novela da Globo, até esses dias eu estava conversando com a desembargadora Marisa, tinha uma novela da Globo, acho que era Roda de Fogo, alguma coisa assim, que a Bruna Lombardi era uma juíza federal substituta muito corajosa. Talvez ali tenha sido a primeira vez que eu tenha lembrado, né? Ou talvez tenha sido lá em Santa Maria, no prédio da velha SUCV, lá, Caixeiros Viajantes, que a Justiça Federal ficava lá na Praça Saldanha Marinho. Eu devia ser uma criança lá, um adolescentezinho, ainda não tinha nem fazendo direito, mas eu lembrava, esse prédio é a Justiça Federal. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar nela, eu nunca imaginei que ela ia ter esse tamanho que ela tem, e eu nunca imaginei que nela, percorrendo, como eu estou tentando fazer ali como corregedor, e cumprindo a minha missão ali, eu ia encontrar tanta gente boa, tanta gente legal de conversar, tanta energia boa para fluir. Então, eu deixo para vocês com essa missão aí, para cada um, né, ir para casa hoje pensando foi a primeira vez que ouviu falar da Justiça Federal, como a gente era pequenininho naquela época e como a gente passou a fazer parte dessa instituição, e assim a nossa contribuição todo dia, a nossa memória, os vínculos que a gente cria, criaram essa coisa que a gente tem agora. É muito importante a gente ter, né, e talvez para a correição do ano que vem, para a inspeção do ano que vem, eu vá usar a temática de pertencer e participar. A gente fala bastante em pertencer a uma instituição, a gente pertence à Justiça Federal, a gente tem orgulho de pertencer a ela, é uma coisa assim, pertencer, uma coisa quase passiva, mas a gente agora tem que partir para a ideia de participar, né? Isso aí que eu estou chamando todos, juízes, servidores, magistrados, para a gente trocar a ideia, para a gente participar, que é uma coisa mais ativa, a gente fazer parte dessa coisa maravilhosa que a gente viu aqui. O doutor Savares hoje, né, além desse momento presente aqui, que a gente pensou tanto o passado, né, a gente aqui está todo mundo pensando no passado, ele colocou todo mundo aqui, servidores, juízes, aí, em reuniões e tal, para a gente planejar o futuro. Então, isso é importante, a gente ter sempre essa dimensão, e eu deixo cada um de vocês com essa tarefa aí, para vocês lembrarem, qual é a primeira vez que vocês pensaram na Justiça Federal, que vocês tiveram um contato com a Justiça Federal. Então, muito obrigado por estar aqui, devolvo a palavra ao nosso diretor do foro. Senhor presidente, já que a palavra voltou para mim, não para Vossa Excelência, e como última surpresa, uma justa homenagem a Vossa Excelência por todo o apoio para a realização desse evento. Eu gostaria de pedir, temos uma surpresa, Michele, para o nosso presidente? Doutor Ricardo, uma lembrança. É uma lembrança do nosso Paraná, não é placa ainda, tá? Não, mas não precisa. Olha. Uma obra de arte, um relógio estilizado do nosso Araucária, nosso Pinheiro do Paraná. Bom, com isso nós vamos, então, encerrar e tentar aglutinar esse encerramento. Fica aqui a mensagem final, e como disse o ministro Milton Luiz Pereira no poema, viver é estar presente. Nós estivemos presentes, estamos presentes, estaremos presentes fazendo a história. E o tempo, é algo que nós não conseguimos explicar, né? O tempo passa e o passado se projetou à nossa frente, o passado ocorrido minutos atrás. Nossas fotos aqui já são passado. Estamos projetando o presente. E eu tenho absoluta certeza de que todos os juízes, juízas, servidores, servidoras, mesmo com o passar dos anos, nos vimos em fotos ali mais jovens, mas trazemos conosco ainda essa chama.
essa chama que há de fazer a justiça seguir adiante. E nós vamos agora, para comemorar nesse encerramento, fazer o descerramento da placa. Convido aqui o nosso corregedor, Zildal Cândido, o juiz federal Miguel Ângelo Del Varenga Lopes, que é secretário-geral do Conselho da Justiça Federal e representa o CJF aqui, doutor Savares e a nossa vice-diretora do foro, doutora Anne Carina Stipe Amador Costa, para o descerramento da placa, que ocorrerá ao som de Aquarela do Brasil, que será executada pela nossa orquestra Ladies Ensemble. Podemos sentar. Agradecemos muito a presença das músicas que abrilhantaram esse evento. Parabéns. Muito obrigado. Só anúncio final. Anuncio aqui que nós teremos um concurso de fotografias da Justiça Federal. Foi ideia do Vladimir. Ideia, desembolou Vladimir. O doutor Savares está me avisando. Também avisando que vai ter uma cápsula do tempo da Justiça Federal do Paraná de 2022, para quando comemorarmos 100, depois 110, vai ser o dobro de 55. Alguns de nós certamente estaremos aqui. Referindo à presença aqui também, nosso desembargador João Batista Pinto Silveira conseguiu chegar, diretor da escola e presidente da banca de concurso. Muito obrigado pela presença. Nós teremos, na sequência, um coquetel e também convido para comparecerem aqui, assim que encerrada a cerimônia, e faremos assim o encerramento,
todos que foram homenageados e homenageadas, para as fotos aqui, para que guardemos para a posteridade, para que daqui a alguns anos vejamos novamente essas pessoas que fazem, que estão fazendo e vão fazer ainda a história da Justiça Federal. Declaro assim, convidando para o coquetel, antes as fotos dos homenageados, declaro encerrados os trabalhos desta cerimônia. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas.